Fala, torcedor rubro-negro! Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Hoje, o papo é direto com você, torcedor rubro-negro que acompanha cada passo do nosso furacão. Dois nomes têm chamado a atenção. Ou melhor, a ausência deles tem deixado a torcida intrigada. Fabrício Peralta e Leozinho. Dois jovens promissores cheios de potential, mas que parecem ter simplesmente desaparecido do cenário atual do time. O que aconteceu? Por que Peralta ainda não jogou? E por que Leozinho não tem mais espaço nem entre os relacionados? Vamos por partes. E com todos os detalhes que você merece saber. Fabrício Peralta chegou ao Atlético Paranaense em fevereiro, vindo por empréstimo do Cruzeiro. Um volante jovem, moderno, com visão de jogo, passe refinado e energia de sobra menos pelo menos. Era isso que se esperava. A torcida ficou empolgada com o anúncio, especialmente porque o Furacão precisava reforçar o meio-campo para os desafios da temporada, principalmente na Série B, que exige elenco forte e competitivo. Mas o tempo passou, e nada de Peralta aparecer. Não foi relacionado em nenhum jogo, nem para a Copa do Brasil, nem nas rodadas da Série B, nem no banco de reservas ele figurou. E claro, isso gerou desconfiança, dúvidas e muitos boatos. Teve torcedor achando que havia problema interno. Outros sugeriram que poderia ser contusão. Alguns até especularam um erro de avaliação na contratação. Foi só depois da partida contra o Criciúma que o técnico Maurício Barbieri resolveu explicar publicamente. Segundo ele, a ausência de Peralta tem nome: condição física abaixo do esperado. O Peralta chegou muito abaixo em termos de condição física. Por isso, deixamos ele primeiro fazendo um trabalho físico específico, separado do grupo. Essa fala esclarece bastante coisa. Não é um problema de comportamento, nem de adaptação ao estilo de jogo. O jogador simplesmente não estava pronto fisicamente para acompanhar o ritmo do elenco. E no futebol de alto nível, principalmente em um clube com a exigência e intensidade do Atlético, isso pesa demais. A boa notícia é que essa situação já está sendo revertida. Barbieri também afirmou que Peralta vem sendo integrado gradualmente ao grupo nos treinos e que o clube está monitorando de perto sua evolução. O volante tem treinado bem, ganhado resistência e pode em breve ser uma peça importante no time. Peralta disputará espaço com nomes como Raul e Falcão, que atualmente vêm sendo utilizados com frequência. Mas Barbieri foi categórico ao dizer que o estilo de jogo de Peralta é diferente, e isso pode ser um trunfo tático para o restante da temporada. Ele está evoluindo bem e tem um estilo que pode agregar muito. Vai ser importante para a sequência da temporada. Portanto, não há motivo para desespero. Peralta não está esquecido, nem foi deixado de lado. Está em fase final de preparação, e sua estreia pode acontecer nas próximas semanas, especialmente com a maratona de jogos que vem pela frente. A nação rubro-negra pode se animar menos ainda. Tem muito por vir. Agora, vamos falar de Leozinho. E aqui o mistério é ainda maior. Leozinho é cria do Furacão. Um meia-atacante habilidoso, leve, com boa visão de jogo. Durante o Campeonato Paranaense, ele chegou a entrar em campo. E mesmo jogando poucos minutos, mostrou personalidade, ousadia e qualidade com a bola nos pés. Foi elogiado por torcedores atentos e até apontado como alguém que poderia ser mais aproveitado na rotação do elenco. Mas desde então, sumiu. O jovem sequer tem sido relacionado para as partidas, nem como opção no banco. E isso chama atenção, principalmente porque o Atlético tem passado por reformulações no setor ofensivo. Com a saída de nomes como Gonzalo Mastriani e Matheus Babi, era de se esperar que jogadores da base ganhassem mais espaço. A comissão técnica liderada por Barbieri parece ter optado por outra direção: priorizar jogadores mais experientes ou mais encaixados no estilo de jogo do treinador. E aqui entra um ponto delicado: onde fica o espaço para os talentos da casa? Na última rodada, Leozinho sequer apareceu entre os relacionados, e o silêncio sobre isso tem gerado desconforto. Afinal, quando um jogador da base, promissor e elogiado, desaparece sem explicação, é natural que a torcida questione: seria um problema físico, uma lesão escondida, falta de confiança do treinador, ou existe algo nos bastidores que o clube prefere manter longe dos holofotes? A verdade é que nenhuma justificativa oficial foi dada. Nem Barbieri, nem a diretoria se pronunciaram de forma clara sobre o caso Leozinho. E é justamente esse silêncio que abre espaço para especulações e teorias, menos algumas otimistas, outras nem tanto. É aqui que a voz da torcida faz diferença. Você acha que o Leozinho merece mais minutos? Acredita que ele está sendo injustiçado? Ou concorda com a decisão de priorizar nomes mais experientes nesse momento da temporada? Esse debate é mais do que válido, porque quando falamos de formação de elenco, é preciso equilíbrio entre juventude e experiência.
E, principalmente, é fundamental valorizar os talentos que o próprio clube forma. Ignorar uma promessa sem justificativa clara pode gerar frustração interna, desmotivar outros jovens e até afastar torcedores que acreditam na base. Em resumo, a situação de Fabrício Peralta está esclarecida. Questão física, em fase de ajuste e com boas perspectivas de estreia em breve. Já o caso de Leozinho continua cercado de dúvidas. O jovem sumiu das convocações sem explicação oficial, e a torcida tem todo o direito de cobrar transparência. Enquanto isso, o Furacão segue forte na Série B, liderando, mas também sendo pressionado por resultados e por uma agenda intensa. O papel da torcida é apoiar menos, mas também questionar, porque os nomes podem até mudar, mas a paixão rubro-negra continua sendo a maior força desse clube. Agora quero saber de você. O que acha da situação do Peralta e do Leozinho? Comenta aí, compartilha esse vídeo com outros torcedores e segue com a gente nessa cobertura completa do Atlético Paranaense. Porque aqui, quem ama o Furacão, nunca fica sem resposta. Agora mudando de assunto, vamos falar a verdade menos a verdade sobre Maurício Barbieri no comando do Atlético Paranaense. Mas calma, não é corneta gratuita. É análise com responsabilidade. E se você é daqueles que só quer escutar crítica vazia, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você quer entender o que está funcionando e o que ainda está travando, então fica comigo até o final, porque o buraco é mais embaixo. Sim, o Barbieri ainda não tem dado espaço para garotos da casa. Nomes como João Cruz e Leodric simplesmente sumiram, e isso é frustrante. Não só porque são talentos com potencial, mas porque o clube investe, revela menos. E aí, na hora de usar, nada. A torcida está certa em cobrar. E mais, está amadurecida. Entende que usar a base não é só economia, é identidade. Ponto negativo para o técnico. Sem desculpas. Mas, agora segura essa. No último jogo, principalmente no primeiro tempo, o Atlético fez uma das melhores atuações sob o comando do Barbieri. E aqui a gente precisa ser justo. O time foi envolvente, criativo, agressivo. Poderia ter feito 3 ou 4 gols tranquilamente. Quirks, Zapelli deixou Luiz Fernando na cara do gol. Teve cabeçada de Kardec e Luiz Fernando. Perigo. O tempo inteiro. Chute de Felipinho assustando o goleiro, pressão alta. Roubo do bola. Recuperação rápida e finalizações claras. Ou seja, volume ofensivo pesado, movimentação inteligente e um padrão de jogo que começa a aparecer. Aquele Atlético do começo da temporada. Travado, sumiu. O que a gente viu foi um time com repertório e identidade. Mesmo com mais de 40 trocos no elenco. É isso mesmo. Mais de 40 menos Barbieri conseguiu implementar um modelo coletivo funcional. Isso é difícil. Não é todo técnico que consegue transformar um elenco tão mexido em um time com cara, com estilo, com proposta. E ele conseguiu. Outro ponto que merece aplauso. A forma como ele está potencializando individualidades. Zapelli virou o maestro. Organiza. Dá ritmo. Direciona jogadas. Palácios e Velásquez se entendem como poucos pela direita. Menos Felipinho, mais confiante. Jogando com mais inteligência, menos Luiz Fernando. Aparecendo com finalizações perigosas, Renan Paxotto, Patrick, Isaac e Juliano entrando do banco e decidindo partidas. E claro, Isaac, que é diferenciado e já participou de 2 gols em 2 jogos. Não dá para ignorar isso. O elenco está respondendo. O time tem peças confiantes, tem funções bem definidas. Isso não acontece por acaso. Agora vamos voltar para as críticas construtivas. O problema com Howie e Fernando é real. São jogadores que entregam pouco e mesmo assim seguem ganhando espaço. A torcida reclama, e com razão. O técnico comprou uma briga que talvez não precisasse. E para piorar, João Cruz, que poderia estar ali, nem aparece. Mas atenção, Howie foi bem no primeiro tempo do último jogo. Foram 10 ações defensivas corretas, uma atuação sólida, até cair no segundo tempo e errar no lance do gol. O contraste entre os 2 tempos é claro. E aí entra o ponto. Por que caiu tanto? Por que insistir em algo que oscila tanto? Isso o treinador precisa rever. Agora, tem uma crítica que eu não aceito, e talvez você também devesse repensar. Tem gente dizendo que o Barbieri mexe mal no time. Seriamente, nos 2 últimos jogos da Série B, as vitórias passaram pelos pés de quem saiu do banco. Isaac, Patrick, Renan Peixoto, Juliano. Isso mostra que as substituições estão sendo precisas. Não é opinião, é dado. Então essa crítica, com todo respeito, não se sustenta. Pontos positivos. Time envolvente, ofensivo, criativo, coletivo bem trabalhado em pouco tempo, jogadores evoluindo individualmente, substituições com impacto direto nos resultados. Pontos negativos,
Falta de espaço para jovens da base. Insistência em atletas pouco produtivos. Algumas escolhas que geram desgaste com a torcida e agora. A pergunta, que não quer calar: vale dar mais tempo para o Barbieri? A resposta, com base no que a gente viu até aqui, é sim. O trabalho não é perfeito, e nem precisa ser agora. Mas ele é promissor, tem direção, tem fundamento, e às vezes, o torcedor só precisa fazer o mais difícil: esperar o tempo certo de colher os frutos. Para fechar, você pode não gostar do estilo, pode não simpatizar com o técnico, mas não dá para negar que o time está evoluindo. E se a gente entender que nem todo projeto dá resultado em 90 minutos, talvez o Furacão surpreenda mais cedo do que a gente pensa. Deixa aí nos comentários: você manteria o Barbieri? Daria mais tempo? Ou acha que o Atlético precisa de um novo comando? Se curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de futebol com verdade e com respeito à sua inteligência. Tamo junto, até a próxima. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.